A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. Vamos começar a passar aqui pelas notícias do dia, Felipe. Boa. Uma das primeiras notícias que saiu aqui é que o Chelsea prepara uma investida alta para trazer Vinícius Júnior, cara. Vamos conversar sobre? Boa. Aqui, ó. O Chelsea prepara uma investida de 135 milhões. Tá saindo meu microfone aí? Som. Tá, né? Fala aí, Felipe. Som. 2. Vocês ouvem o Felipe? Som. Tá saindo. Tá, então beleza. O Chelsea prepara uma investida de 135 milhões de libras por Vinícius Júnior. O brasileiro ainda não chegou a um acordo para renovar com o Real Madrid. O vínculo atual se encerra em junho de 27 e a atuação pode abrir a possibilidade de uma venda para evitar perdê-lo de graça. Informação do gigantesco jornal The Guardian. Felipe, a situação do Vini Júnior no Real Madrid tá bem esquisita, né? O Xabi Alonso não me parece muito fã do jogador. O Vinícius Júnior está longe de viver os seus melhores momentos na carreira como viveu com Carlo Ancelotti. Com o próprio Zidane ele teve um pouco de dificuldades, mas com o Ancelotti ele se encontrou, se tornou melhor jogador do mundo pela FIFA, né? Não na bola de ouro. Perdeu para o Rodri naquela oportunidade. Hoje, me parece, Felipe, que ele disputa espaço com um cara melhor que ele, que joga numa mesma faixa de campo, que é o Mbappé, e aí não me parece ter espaço para os dois. Me parece natural, Felipe, a saída do Vinícius Júnior do Real Madrid. Só que aí, para se pensar, qual seria o melhor caminho para o Vini? Chegou a se cogitar até futebol da Arábia Saudita, que faria o Vini Júnior se tornar o jogador mais bem pago do mundo e tal. Mas com essa idade, eu acho que seria um desperdício de talento. Fico imaginando um Chelsea com o Vini numa ponta, Estevão na outra. Me parece que seria interessante, né? O que você pensa sobre essa possibilidade? Cara, o fato é que o Vini não tá bem no Real Madrid. Ontem saiu vaiado e, assim, tem uma estatística que pode ser uma coincidência ou não. E, assim, depois que ele começou a namorar a Virgínia, são 18 jogos, 0 gols e um pênalti perdido. Cara, eu não sei se isso tem relação. Não sei, sinceramente. Mas é uma estatística, é uma coincidência. Depois que ele começou o relacionamento dele, que já se tornou mega midiático, sobretudo aqui no Brasil e lá na Europa também, o desempenho dele em campo caiu. E ontem o Real Madrid goleou o Betis. O garoto Gonzalo meteu 3 gols. Rodrigo jogou bem. O time funcionou. A única peça que não funcionou foi o Vinícius Júnior. O time jogou solto, jogou um futebol agradável de se ver, assim. Numa semana importante pro Real Madrid, que pega o Atlético de Madrid agora. Cara, e o Vinícius não conseguiu jogar. Parece que ele tá ansioso, ele tá mal, assim, psicologicamente também. Mexe com o cara. Você vê na hora a fisionomia dele na hora que ele sai e tal. De repente pode ser, cara. Novos ares podem fazer bem pra ele. O Chelsea, apesar de ser um lugar, um time hoje instável, né? Por mais que tenha vencido o Super Mundial e tal. Tem um time jovem, tem um time interessante, mas demitiu o Enzo Maresca no primeiro dia do ano de 2026. Pode ser um caminho pro Vinícius, mas se eu fosse ele, eu avaliaria melhor, cara, outras oportunidades que pudessem chegar aí. Não sei se seria o Chelsea o melhor caminho pra ele, mas fato é que os dias dele parecem estar contados no Santiago Bernabéu, cara. O que é ruim, né, cara? Ele teve uma grande fase com o Carlo Ancelotti como técnico e com o Xabi Alonso parece que ele não se deu muito bem também, né? Tem muito essa questão do relacionamento do dia a dia dele com o Xabi Alonso que a imprensa espanhola vive noticiando que a relação não é das melhores, né? Então, cara, e aí o que eu fico pensando é quem vai ganhar essa queda de braço, sabe? Por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui na classificação do espanhol. Vamos ver a tabela de La Liga. Só um segundo enquanto o meu computador decide ir. Aqui. Ó. O Barcelona lidera com 4 pontos à frente do Real Madrid e 2 vitórias a mais. São 49 a 45 pontos. Ainda há campeonato. Sim. Ainda há campeonato em disputa aqui.
né? Então acho que vai depender muito disso, vai depender da Champions League, claro, para definir o tamanho da força do Xabi Alonso. Se o Xabi Alonso tiver um ano abaixo, o Real Madrid tiver um ano muito abaixo das suas pretensões, cara, aí eu acho que o Vinícius Júnior pode começar a ganhar força a partir de uma eventual troca de treinador. Já se falou de troca de comando de treinador no Real Madrid, né? Sabe quem Sim. chegou a ser cogitado semana passada para assumir o Real Madrid, cara? Quem? O técnico ex-Botafogo, o filho do Carlo Ancelotti, cara. Que isso? O Ancelotinho, cara. David Ancelotti. Ele chegou. Jornais espanhol divulgaram que o Real Madrid estaria interessado em contratá-lo para a próxima temporada. Se isso acontecesse, pode ser que ou que o Xabi Alonso saia. Até o Jürgen Klopp, o nome dele foi cogitado também. Os caras tentariam fazer uma proposta para tentar demovê-lo da ideia de desistir de ser treinador e tudo mais. Hoje ele é um general manager lá na equipe do Red Bull e tal, nos Red Bulls mundiais, né? Mas existe o desejo por parte do Real Madrid de analisar essa época, essa temporada, para entender se mantém o Xabi ou não, cara. E aí vai depender dos resultados, né, cara? O Real Madrid é um clube que você sabe, tem que ganhar todo ano, tem que continuar marcando história. E aí vê o Barcelona, tem menos investimento que ele, liderando uma competição. E assim, cara, o Barcelona com um ataque jogando bem bem, superior, né? Jogando bem, ó, são 53 gols futebol. a 41, é bem embora o Real Madrid tenha uma defesa superior aqui, né? Isso eu acho que vai dar o caminho. E eu acho que o caminho, o futuro do Vini Júnior vai depender do futuro do Xabi Alonso. Acredito que se o Xabi Alonso fizer uma temporada nessa segunda parte da época agora, que começa em janeiro e vai até maio ali, se ele fizer uma temporada de títulos, e se não de títulos, mas de afirmação, acho que a chance do Vini Júnior ser negociado é muito alta. Se a temporada coletiva do Real Madrid for ruim e acabar pesando para uma eventual saída do Xabi Alonso, acho que o Vinícius Júnior acaba continuando, não vão negociar o cara depois de mandar o treinador embora. Eu acho que passa muito por isso. É uma queda de braço que a gente vai entender quem que vai ganhar essa queda de braço, ou o Vini ou o Xabi. Não, agora, uma coisa que eu não acredito é o Xabi se mantendo no Real Madrid para a próxima temporada com o Vini Júnior continuando na equipe. Isso, de fato, eu não acredito, Felipe. Cara, e assim, ele não. Como eu falei, cara, os outros jogadores não vivem talvez o seu melhor momento. O Mbappé, sim, é o grande destaque do time, enfim, artilheiro da Europa e tudo mais. O Rodrigo voltou a jogar muito bem. O Rodrigo, que era um cara preterido no começo do trabalho pelo Xabi Alonso, lembra? Ele chegou a ser oferecido para times da Premier League, o Liverpool tentou. O Rodrigo voltou, cara, a jogar muito, 2 assistências no último jogo. Sim, o Rodrigo participou dos gols ontem, teve uma boa movimentação. O Vini Júnior, eu vi o jogo, o Vini não jogou mal o primeiro tempo. Ele tentou, ele infernizou o lateral direito do Betis o jogo inteiro. Cara, fumaça pra cima do cara a todo momento. Só que ele tá ansioso, cara. Ele tá ansioso. Quando é pra tocar, ele tenta chutar. Quando é pra chutar, ele tenta tocar. Ele não tá solto, não tá leve como a gente já viu o Vinícius Júnior jogar com a camisa do Real Madrid. Tá diferente. Tá diferente. E os outros jogadores estão conseguindo performar, não estão na sua melhor fase. O Bellingham não é o Belligol que a gente viu quando chegou. Outros jogadores, Tchouaméni, o próprio uruguaio, o Valverde. Cara, não são os jogadores, não estão no seu melhor momento, mas você vê que o time tá começando a dar uma encorpada. Esse garoto que é da base do Real Madrid, que surgiu no Mundial, Gonzalo Garcia, fez 3 gols ontem. O moleque é bom demais, cara. Puta faro de artilheiro, assim, presença de área absurda. Fez um puta golaço ontem, girou assim na entrada da área, bateu no cantinho do goleiro. Muito bom jogador. Você vê que a coisa tá começando a fluir pro time do Xabi Alonso. O único cara que destoa é o Vinícius Júnior, assim. Então, fica complicado, cara. Se ele não conseguir dar uma volta por cima ainda, tem Champions League, tem o próprio Campeonato Espanhol pela frente, Copa do Rei. Vai ficar difícil pra ele, cara. E tem uma temporada, como a gente abriu a live falando, Copa do Mundo, né, cara? E na seleção brasileira ele também convive com muitos questionamentos. Muita gente questiona o futebol, com razão, na minha opinião, do Vinícius Júnior com a camisa amarelinha, cara. Ele não consegue
jogar. Parece que o protagonismo faz mal pra ele, assim. Não sei. Pode ser Eu apenas já uma disse aqui percepção. várias vezes que eu tentaria uma alternativa no time titular do Brasil ao Vini Júnior. E isso nunca passou por alguma opção do Ancelotti desde que ele chegou. É Vini Júnior e mais 10. Me parece que é uma convicção bastante clara do Ancelotti, que assim, é ele mesmo e não tem conversa. Mas dado o fato de que, assim, você vai ter Rafinha voltando, você tem o Rodrigo, que mostra que joga melhor na ponta esquerda do que na direita. Você tem o jogador do Manchester lá, o Cunha, que o Ancelotti gosta, que faz aquele trabalho sujo de marcar lá na frente. Enfim, cara, você tem outros jogadores interessantes jogando por ali. Eu não sei, eu testaria alternativas ao Vinícius Júnior, sem contar o Neymar, né, cara? Que vamos ver se ele vai ser. Se ele vai fazer 6 meses a ponto de convencer o Ancelotti a ser convocado para essa Copa do Mundo ou não. Essa é a grande dúvida do Brasil na Copa do Mundo, me parece. Eu não sei se é uma dúvida nossa só, ou se é do próprio Ancelotti, ou se o Ancelotti já dá como certeza não ida do Neymar. Mas tudo isso vai impactar no trabalho do Vini Júnior ali. Se você tiver o Neymar, por exemplo, jogando centralizado, você vai exigir muito mais os pontas marcação e que eles voltem muito mais. Aí quem vai fazer esse trabalho é o Vini. É muito complicado, cara. E o Ancelotti sabe disso. Então, tô ansioso para ver como que vai ser a performance do Vini Júnior nesses 6 meses agora que faltam de temporada e na Copa do Mundo. Acho que se o Vini fizer mais uma Copa ruim, porque eu considero a Copa do Vini de 2022 ruim, se ele fizer mais uma Copa ruim, eu acho que ele perde um pouco da moral que ele tem com a camisa da seleção brasileira, daquele jogador que ganhou melhor do mundo e que é o nosso melhor, etc e tal. Analisando bola, só bola, eu entendo que o Vini Júnior fez uma temporada, algumas temporadas muito boas e uma delas maravilhosa, mas eu sempre achei um jogador com alguma limitação técnica. Um jogador, não sei se é limitação técnica ou limitação cognitiva, cara. De tomada de decisão mesmo. E é o tipo de coisa que a gente espera que quando o jogador ali evolua e ele fique mais velho, que ele melhore, né, cara? Porque você vai você vai tendo uma outra leitura do jogo de futebol. Você vai entendendo que beleza, a sua parte física pode ter ficado um pouco para trás, porque você não tem mais a jovialidade consigo, mas você tem um entendimento do que fazer, de tomada de decisão muito mais forte. E o Vini Júnior, eu não consigo ver muita evolução dele nisso. Em termos de tomada de decisão, entre temporada e sai temporada, eu vejo um jogador que é estabanado. E assim, as janelas da seleção, que é quando eu mais presto atenção nele, porque eu não sou o maior fã de futebol europeu, eu percebo que assim, há pouca evolução de parte cognitiva mesmo, de uma janela para outra, de uma data FIFA para outra. E o Rodrigo, por exemplo, que eu acho que o problema do Rodrigo é outro, o problema do Rodrigo é a falta de personalidade para colocar toda a sua qualidade em campo e ser um grande protagonista. Eu acho que ele é um ótimo coadjuvante. O Rodrigo, eu acho que toma decisões melhores e mais inteligentes e mais calmas. Mais calmo pra Mais jogar, calmo muito para mais jogar. cerebral. Entendeu? O Vinícius parece que a bola. Pode ser loucura falar isso, tá? Mas é a impressão que eu tenho. Parece que a bola queima um pouco no pé, assim. É. Quando é o momento de. Tipo, ele consegue arrancar, chega na quina da grande área ali, quando é o momento de, pô, dar o drible ou finalizar ou tocar. E assim, o jogo do Vinícius também, que é o jogo de 1x1, o jogo de drible, de encarar o adversário, ele vai acabar errando mais. Ele Sas, vai acabar claro. errando, porque ele tenta muito mais o drible, ele tenta muito mais a jogada de quebrar a linha e tudo mais. Assim, é o que eu falei. Nessa temporada, quando é pra chutar, ele toca, e quando é pra tocar, ele chuta, assim. É. E chuta geralmente mal e toca mal. Então é uma questão também de cabeça, cara. O cara pode não estar bem, velho. É. Essa questão toda com o técnico, eu brinquei aqui da coincidência do namoro do cara, midiático e tudo mais. Não sei, cara. São fatores, a gente não sabe o que passa na cabeça de um É. jogador de futebol. Eu, São muitas eu, coisas. eu assim, quem sou eu pra falar do pessoal da pessoa e tal, Sim. né? A gente não escolhe por quem que a gente vai se apaixonar, mas
sei lá, não sei se esses namoros muito midiáticos, eles fazem bem pra cabeça de um atleta de alto desempenho. Tendo a achar que psicologicamente isso mais atrapalha do que ajuda. É uma questão. Há quem diga que Neymar Júnior nunca mais foi o mesmo depois de terminar com Bruna Marquezine. Nunca saberemos. Um dia o Neymar talvez responda, não sabemos. Mas que ele era um jogador diferente quando ele namorava com ela, ele era É, isso super aí, feliz e tal. sei lá. Isso aí é. Como diz o Armando Nogueira, nesse terreno eu não entro. É óbvio que eu tô brincando, né? É.